Bradesco, Taesa, Vale, Schultz, Positivo. O que essas empresas têm em comum? Bom, depois desse vídeo eu tenho certeza que você nunca mais vai escolher empresas para colocar na sua carteira como antes. Eu tenho certeza que eu vou plantar uma sementinha na tua cabeça que vai mudar muito a sua maneira de olhar uma empresa. Antes de continuar, deixa eu te falar uma coisa. Na próxima semana, eu vou colocar à tua disposição 3 aulas gratuitas, explicando em detalhe a estratégia que me aposentou em apenas 6 anos. Para não correr o risco de você perder essas aulas, pode ser que o YouTube não mostre para você e elas ficaram disponíveis por tempo limitado, é importante que você escaneie o QR Code, assim eu vou poder te lembrar dessas aulas, ou você clica no link abaixo aqui, no primeiro comentário fixado, para criar um lembrete dessas aulas. Eu não tenho dúvida que pode ser a chance da sua vida. Esse conjunto de aulas eu chamei de Plano 2030. Nós estamos em 2024 e a proposta dessa aula é te dar o caminho para você se aposentar em 6 anos, portanto até 2030. É possível? Com certeza, porque eu consegui. E você vai ter acesso a essas aulas de forma gratuita. Eu tenho certeza que você tem uma grande chance de se aposentar até 2030 assistindo essas aulas, ou ao menos chegar muito perto da sua aposentadoria. Como é de graça, é melhor se inscrever logo, hein? Clica no link abaixo para você digitar o seu e-mail e ser lembrado, ou escaneie o QR Code que está agora aparecendo na tua tela e tenha certeza de que vai ser lembrado de assistir essas aulas. Agora vamos direto para o assunto de hoje. O que essencialmente um investidor quer? Ver o seu patrimônio aumentar, ver o seu recurso financeiro investido multiplicar, transformar 1.000 em 2.000, 3.000 ou mais. Em resumo é isso. E uma variável, um múltiplo que chama muita atenção dos investidores quando se trata de investimentos são os dividendos. É muito importante que você conheça outros múltiplos também, muitos investidores conhecem, como o ROI, que mede a eficiência de uma empresa, o PL, que aponta o preço de uma ação se comparado ao lucro que ela está gerando, ROIC, crescimento de receita, de lucro, tudo isso é muito importante. Mas a grande maioria dos investidores olham com muito mais atenção para os dividendos. Inclusive, você pode perceber que os dividendos, essa palavra dividendos, são muitas vezes o assunto que domina o noticiário. Então fica mais presente na tua mente. Há inclusive uma expectativa que o ano de 2024, segundo essa matéria, seja o ano dos dividendos. E mais uma vez, para você ver como é que essa palavra dividendos está sempre circulando no noticiário. Essa semana a Vale anunciou quase 9 bilhões de dividendos, após o lucro dela triplicar no segundo trimestre de 2024. Recentemente, a Petrobras ocupou o noticiário do mundo inteiro como a maior pagadora de dividendos do mundo e novamente está sendo capa de notícia justamente sobre dividendos. Existe uma expectativa de um pagamento de 19 bilhões de dólares em dividendos ainda para acontecer até 2025 na Petrobras. Isso é mais do que 100 bilhões de reais. Mas voltando para o tema principal desse vídeo, eu sugiro que você dê atenção também para outros múltiplos que podem revelar muito sobre o potencial de valorização de uma empresa. Como eu falei, PL, ROI, ROIC, fluxo de caixa livre e uma série de outras informações disponíveis de uma empresa que certamente vai permitir que você tome uma decisão mais acertada. Agora, sobre tudo isso, você vai acrescentar um grau de inteligência no teu processo de escolha quando você conseguir correlacionar esses dados. Por isso que eu vou falar agora de uma métrica que quase ninguém fala, ou pelo menos eu não vejo ninguém falando, e que está diretamente relacionada ao dividendo que uma empresa paga. Essa métrica é o Payout Ratio, que mede o percentual do lucro que uma empresa vai disponibilizar para os seus acionistas através de dividendos. Então, se uma empresa paga dividendos sobre lucro, o importante é verificar o quanto desse lucro vai ser distribuído em dividendos, não é verdade? Porque se uma empresa lucra 100 milhões de reais, mas decide pagar um dividendo de apenas 20% do lucro, o teu dividendo não vai ser calculado em cima dos 100 milhões, mas sim em cima dos 20 milhões. Portanto, o Payout Ratio indica se a empresa está entregando boa parte do lucro através de dividendos ou está retendo um pouco desse lucro. E afinal de contas, por que uma empresa deveria segurar o lucro? Ou qual seria a intenção da empresa em segurar o lucro em detrimento de pagar dividendos aos acionistas? Aí que está a questão. Dá uma olhada no Payout Ratio da Petrobras. Acima de 90%, chegou até a passar os 100%. Não é à toa que é considerada uma empresa boa pagadora de dividendos. Recentemente foi considerada a maior pagadora de dividendos do mundo. Agora vamos dar uma olhada no Payout Ratio da Taesa, uma empresa também muito conhecida por bom pagamento de dividendos. 96%. Altíssimo também. Quase 100% do lucro distribuído através de dividendos para os acionistas. Então, olhando esses dados, de pronto você tem clareza. Essas empresas entregam um grande percentual do lucro através de dividendos, portanto, quem gosta de receber bons dividendos, essas empresas seriam muito interessantes, boas candidatas a entrar na tua carteira. Para quem gosta de dividendos, com certeza, essas empresas estão se esforçando em pagar o maior dividendo possível. Legal. Mas aí tem um detalhe, lembra? Eu falei, a importância de correlacionar os dados. Mais importante para o investidor
investidor a transformar R$1.000 em R$2.000, R$3.000 e assim por diante. Aumentar o patrimônio. E por quê? Se você tem um patrimônio de R$300 mil, você já consegue receber aproximadamente R$3.000 de rendimento com fundo imobiliário. Um patrimônio de R$500 mil, você vai receber um rendimento ou proventos de uma carteira de dividendos próximas de R$5.000. Na grande maioria das vezes, isso já seria necessário para uma pessoa se aposentar, tendo em vista que o salário médio do brasileiro é entre R$2.500 e R$3.000. Receber R$5.000 de rendimento, só que mais uma vez, lembrando sobre a importância de correlacionar os dados, é importante entender o que acontece com uma empresa que mantém o payout ratio muito alto. Como eu falei, ela está pegando grande parte do lucro, quase 100% do lucro, e distribuindo para os acionistas. Logo, ela não está utilizando esse dinheiro, o lucro, para investir na empresa, para investir no negócio. Ela não está usando esse dinheiro para expandir, para investir em tecnologia. A empresa simplesmente resolveu pegar o lucro e dividir para os acionistas. E mais uma vez, é muito bom para quem quer receber bons dividendos. Ok. Agora, é muito bom para quem quer fazer o seu patrimônio aumentar? Aí a gente precisa olhar com um pouquinho mais de calma. Dá uma olhada nessa empresa aqui, ó, a Schultz, que o payout ratio dela ficou entre 20, 9, depois 20, quase 5 vezes menor do que as empresas que acabamos de mencionar e te mostrar aqui. Taesa, Petrobras. Olha só essa outra empresa, a Positivo. Um payout ratio um pouquinho maior, mas também bem menor do que o da Taesa. Por muito tempo ficou em 0, depois ficou em 2, 15 e apenas recentemente resolveu aumentar um pouquinho. O que mostra claramente que essas empresas decidiram não distribuir o lucro, mas utilizar esse dinheiro para um outro objetivo. Quem sabe investir, ampliar, investir em tecnologia? E se a gente colocar todas essas empresas lado a lado? Bom, eu fiz isso e vou te mostrar. Você vai observar que na grande maioria das vezes as empresas que têm maior payout ratio não necessariamente foram as que deram mais dinheiro para o investidor. Mas as empresas que tiveram um payout ratio mais modesto, que entregaram poucos dividendos no período, mas que investiram em crescimento, conseguiram aumentar de forma mais eficiente o patrimônio do investidor. Na verdade, um crescimento bem mais significativo. Quem investiu R$1.000 no Bradesco, pensando em dividendos, encontrou uma empresa que investiu muito pouco em tecnologia, foi absorvida pelas fintechs e por outros bancos que investiram mais pesadamente em tecnologia, e o investidor viu R$1.000 que ele investiu no Bradesco se transformar em pouco mais de R$500, 575. Mesmo a Taesa, que é uma empresa muito elogiada por muitos investidores, transformou R$1.000 em pouco mais do que R$2.000. E quem investiu na Positivo? A empresa que pagou menor dividendo transformou R$1.000 em 3.588. Quem investiu R$1.000 na Schultz, que também entregou menor dividendo no período. Ainda assim, o investidor que investiu R$1.000 nessa empresa transformou R$1.000 em 3.400. Portanto, nem sempre o maior dividendo deve ser perseguido com tanta euforia pelo investidor. É bom comprar empresas com bons pagamentos de dividendos, sem dúvida, mas você não deve desprezar de forma nenhuma uma empresa porque ela não está entregando um bom dividendo naquele momento. Pode ser que ela esteja investindo em tecnologia, em ampliação, abrindo novas frentes de negócio. Você pode observar que nós acabamos de ver empresas que são menos conhecidas como boas pagadoras de dividendos, porque de fato não são, deram mais dinheiro para o investidor. Então, pelo menos vale para você essa reflexão. Isso é olhar além dos dados. Além de PL, ROI, ROIC, dividendo, é correlacionar os dados a fim de identificar os sinais que podem mostrar que uma empresa pode ser mais produtiva ou eficiente para poder aumentar o seu patrimônio do que outra. Então você deve sim procurar boas empresas pagadoras de dividendos, mas você não deve desprezar outras empresas que têm um dividendo menor, mas estão trabalhando em outras frentes que podem sim se mostrar muito interessantes para a sua carteira de longo prazo. Na minha avaliação, o melhor dos mundos é você fazer exatamente isso, combinar na tua estratégia de investimentos empresas com grande potencial de valorização enquanto pagam dividendos, mesmo que o dividendo não seja tão excelente, tão alto, o maior dividendo possível. Tendo um dividendo ok, mas sendo uma empresa com grande potencial de valorização, é essa empresa que eu quero colocar na minha carteira. Porque basta observar os dados, essas empresas foram mais eficientes na proposta de transformar 10 mil em 50 mil, transformar os teus primeiros 100 mil nos teus primeiros 200, 300, 400 mil. Portanto, trazendo um retorno melhor sobre o seu dinheiro investido. O dinheiro tão suado que é tão difícil de ganhar. Agora, em uma última análise, vamos verificar o que de fato aconteceu com essas empresas que entregaram maior desempenho, que multiplicaram mais o seu dinheiro, mesmo
pagando pouco dividendos. Dá uma olhada nessa notícia. Nesse período em que a Shoes, por exemplo, pagou pouco dividendo, se comparado a outras empresas, ela investiu. Somente nos últimos 5 anos, a Shoes investiu 712 milhões. Foram investidos em novos maquinários, na integração de tecnologia e no processo industrial. A Positivo, que é uma empresa de tecnologia, que desenvolve celulares e tablets, carregadores, firmou financiamento de mais de 330 milhões para viabilizar 2 iniciativas: impulsionar a inovação na empresa e modernizar sua capacidade produtiva. Tá vendo aí? Enquanto a empresa não está entregando dividendo, ela pode estar pegando grande parte do lucro e investindo. Não estou falando aqui de nenhuma recomendação de compra de ações. Eu estou te estimulando a uma análise secundária, a incluir um grau de inteligência no teu processo de escolha e que pode fazer toda a diferença. Então, investidor, é esse tipo de análise que você deve fazer. Ao escolher empresas, além de focar nos dividendos, dê atenção também para aquelas empresas que têm grande potencial de valorização, porque estão pegando parte do lucro, estão investindo em ampliação, em tecnologia, em novos negócios, que é uma das características que aponta que uma empresa tem potencial de valorização. Se destaca no setor. Existem outras métricas também que te ajudam a identificar empresas com potencial de valorização. Uma delas muito conhecida, eu gosto bastante, é a fórmula de Benjamin Graham, que aponta o valor intrínseco de uma empresa. Isso tudo pode ser somado para você identificar se uma empresa tem maior potencial de valorização em detrimento de outra. E traduzindo isso, se uma empresa tem maior potencial de transformar os seus primeiros R$1.000 em 3.000, 5.000, em detrimento de outra. Se uma empresa tem maior potencial de fazer você chegar aos primeiros R$100.000, em detrimento de outra. Esse é o processo de decisão inteligente na hora de escolher ações. Bom, terminamos aqui com esse vídeo bastante didático, te estimulando a fazer uma seleção mais inteligente das tuas ações. Não deixe de se inscrever nas aulas gratuitas. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.